Sejam todas muito bem-vindas, um encontro aí tão esperado nessa rede, para a gente falar um pouco de comunicação. Estávamos te esperando ansiosas para esse dia. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de dividir com vocês um assunto que é tão importante e é um prazer enorme poder participar dessa reunião, desse encontro. Eu também estava na maior expectativa, porque eu pesquisei bastante sobre o trabalho de vocês e fiquei bem impressionada, bem motivada a participar desse encontro. Então eu quero agradecer essa oportunidade. Nós que agradecemos, Rê. Vou começar aqui a compartilhar, tá? Tá ótimo. Sim. Vocês já estão vendo? Tá. Então, sim. Tá aqui. É com você, Rê. Então, vamos lá. Bom, gente, primeiro deixa eu me apresentar até para vocês entenderem o vínculo que eu tenho com esse assunto. Eu sou jornalista, eu sou mestra em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo e sou doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Atualmente eu faço meu pós-doutorado também nessa área e sou a professora responsável na Faculdade de Medicina do ABC da disciplina Comunicação em Saúde. Além da Faculdade de Medicina do ABC, eu também leciono na Universidade Metodista de São Paulo, em cursos de pós-graduação, e durante muito tempo eu fui a responsável pela disciplina de Comunicação Jurídica na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Há 22 anos que eu sou professora em cursos de oratória, em cursos de graduação e de pós-graduação. E a cada ano eu tenho percebido a necessidade da gente discutir esse assunto. Porque até pouco tempo as pessoas achavam que comunicação, principalmente a expressão verbal, né, a comunicação em público, ela estava somente destinada a grandes públicos. Então, quando eu tenho que fazer uma apresentação, quando eu preciso dar uma palestra, ou que eu tenho uma quantidade grande de pessoas me ouvindo. Isso não é verdade, né? Nós já sabemos que a comunicação ela está inserida no dia a dia. 80% do dia, inclusive, a gente passa desempenhando ou tentando desempenhar uma comunicação em situações que são situações de ordem pessoal, de ordem social, de ordem profissional, e cada vez mais a gente tem percebido que a comunicação é um diferencial no mercado de trabalho. É um diferencial por quê? Porque ela é fundamental para qualquer segmento, para qualquer atuação, mas ela é primordial para quem pretende crescer na carreira, ou para quem pretende ser chefe, ou quem pretende ser o próprio chefe. Enfim, a comunicação ela é muito importante nas relações do dia a dia, né? E é impossível a gente falar de comunicação, principalmente da comunicação oral, porque é difícil a gente falar sobre isso, porque a gente não existe um aprendizado sobre a comunicação em público. Na escola, o tempo todo, nós aprendemos o quê? A escrever. Nós aprendemos a comunicação escrita, que acaba sendo até mais valorizada, até pouco tempo era mais valorizada do que a comunicação oral. Então, fulano escreve bem, fulano tem uma construção de texto adequada. Só que de um tempo para cá, e principalmente depois da pandemia, né, ou durante a pandemia, a gente percebeu que essa comunicação oral passou a integrar o nosso dia a dia, de uma maneira muito intensa, para as reuniões de trabalho, até mesmo para situações de saúde. Hoje eu não falo mais de consultas médicas presenciais, eu falo de telemedicina. Eu tenho aí a presença dessa comunicação intermediada pelo computador ou pela internet em diversos momentos. Então, é importante que eu saiba quais são os aspectos da comunicação que eu preciso priorizar e principalmente, como é que eu transformo essa comunicação em estratégia.
Então, uma estratégia para a minha vida pessoal, uma estratégia para a minha vida social e, principalmente, uma estratégia para a minha vida profissional. E esse é o nosso desafio de hoje, falar sobre a comunicação como estratégia para networking e para vendas. Se puder passar o slide, eu agradeço. Para mim está congelado. Para mim também. Na primeira tela. O Fabi, chegou a colocar no modo de apresentação na tela maior? Para a gente estar aparecendo o PowerPoint como... Coloquei sim, mas deixa eu sair aqui para abrir ela de novo. Isso. Vamos ver se vai agora. Abriu? Não, ainda está com o menu do lado. É. Nossa. Não está ainda com a tela cheia. Para mim está passando aqui normal, peraí. Eu vou parar de compartilhar e vou de novo. Tá bom. Bom, enquanto isso eu vou falando, né? Então, gente, a primeira coisa que é importante pensar é o significado da palavra comunicação. Nós usamos a comunicação como uma palavra rotineira, uma palavra do dia a dia, mas a gente pouco pensa sobre comunicação. Então, a comunicação, a palavra comunicação, o termo comunicação, vem do latim comunicare, e o significado é tornar comum, que parece muito fácil, que na verdade não é, porque o tornar comum, ele exige uma série de coisas. Eu, enquanto emissora, eu preciso avaliar o objetivo de comunicação que eu tenho, o tipo de linguagem que eu tenho, o domínio que eu tenho sobre aquele assunto, quem está me ouvindo, quer dizer, quem será o meu receptor, quais são os comprometimentos que podem existir entre a minha comunicação e a comunicação de quem está me ouvindo, quer dizer, qual é o preparo que esse receptor tem para a minha mensagem, o cuidado em como transmitir essa mensagem, qual será o meu canal de comunicação, enfim, eu preciso avaliar uma série de fatores para que eu consiga tornar essa mensagem comum. E aí entram os desafios também. Por quê? Porque eu tenho o meu repertório, o meu conhecimento de mundo, os meus valores, as minhas convicções, né? As experiências que eu já vivi, os livros que eu já li, os filmes que eu já assisti. Porém, o meu receptor também tem um repertório dele. Então, qualquer coisa que interfira nessa conexão vai comprometer o quê? A decodificação ou a interpretação da mensagem. Quantas vezes nós já passamos por situações de comunicação inadequada, situações até que trazem algum tipo de constrangimento ou que geram algum mal-estar por uma palavra colocada num momento que não é o correto, ou uma expressão verbal, uma expressão não verbal que compromete o que eu estou dizendo. Enfim, eu tenho vários fatores interferindo nesse processo. Porém, eu só consigo estabelecer a comunicação quando eu torno essa mensagem comum. Então, eu tenho um objetivo de comunicação. Eu quero transmitir para vocês hoje determinado significado de comunicação, chamar atenção para os benefícios da comunicação, a relevância do assunto. Esse é o meu propósito. Porém, se eu não planejo essa minha comunicação, provavelmente vocês vão interpretar de uma forma que não é aquela prevista inicialmente por mim. Então, eu preciso tomar cuidado com a minha linguagem, com a minha postura, com a maneira como eu me comunico, como é que eu estou pensando na construção das frases, o que eu estou comunicando para vocês, independente do meu verbal, o que eu estou comunicando para vocês com a minha fisionomia, com o meu olhar, com o meu jeito de ser, porque tudo comunica. É impossível a gente não comunicar. Até o silêncio comunica. O silêncio, às vezes, ele é mais importante do que uma comunicação, né, declarada,
Então, tudo vai comunicar. E é importante que eu tenha essa consciência de que tudo está comunicando. Por quê? Porque muitas vezes eu estou muito preocupada com o conteúdo da minha fala. E aí eu desprezo o quê? O que nós chamamos de subtexto, que é o não verbal, que é o meu conhecimento, que é tudo que acontece e que pode comprometer a minha comunicação. Então, eu preciso ter a clareza das coisas que eu quero e de que maneira que eu vou atingir esse significado comum. Isso é muito importante. E toda vez que eu falo de marketing pessoal, eu estou pensando em a imagem que eu estou projetando. Nós temos a nossa identidade, que é como nós exatamente somos, mas nós temos a imagem que nós projetamos. E essa imagem, ela é projetada o tempo todo. E quando eu projeto essa imagem, eu estou projetando não só a Renata, mas eu estou projetando a Renata, que é professora da Faculdade de Medicina, a Renata, que é a professora facilitadora da Escola Vox to You de Santo André, eu estou projetando a minha imagem pessoal e a minha imagem profissional. Então, eu acabo sendo o cartão de visita da minha empresa. Eu acabo sendo o quê? A porta-voz autorizada a falar em nome da empresa que eu represento. E isso é bastante sério. Isso deve ser muito bem pensado e muito bem administrado. O que acontece com o marketing pessoal é que muita gente acha que o marketing pessoal é a exposição do que eu tenho. Então eu tenho curso aqui, eu tenho curso ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conheço tal coisa, eu já tive contato com outra. Não, gente. O marketing pessoal é a valorização do que você é, dos pontos que você tem, dos pontos positivos que você tem e que você vai explorar, mas o conhecimento dos pontos que merecem aprimoramento. Então, eu já sei que eu tenho uma facilidade para determinada área ou para determinada habilidade. Tá bom, mas eu tenho uma necessidade de aprimorar essa habilidade. Como é que eu faço para resolver esse problema? Tá? Então, é um conhecimento contínuo das coisas que eu preciso aprimorar e dos pontos que eu posso explorar e que eu devo valorizar. E aí é que entra a questão do network. Porque o network é quando eu me conecto com as pessoas, principalmente por meio das redes, né, da internet. E quando eu atuo nessa conexão, eu tenho, na maioria das vezes, nos encontros, um tempo restrito para me apresentar e eu preciso ser extremamente objetiva na minha comunicação, porque eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, o que eu faço, e eu posso ser útil para vocês em que aspecto? O que eu preciso marcar na vida de vocês? O networking nada mais é do que você mostrar que você é interessante para alguém. Importante a gente ser interessante para nós mesmos, né? Isso é fundamental, porque assim eu consigo mostrar para as pessoas como eu sou interessante para elas. Muita gente acha que networking, o que é? É você procurar as pessoas quando você precisa. Não. É você estar à disposição das pessoas quando elas precisam. E elas entenderem que você tem a credibilidade para ajudá-las e que você vai ser realmente alguém que vai fazer a diferença naquela questão, naquela empresa, naquela situação em que ela está te procurando. Então, esse é o verdadeiro sentido de networking. Pode passar, por favor. Gente, por favor, se tiver alguma pergunta, eu não sei se eu posso abrir esse espaço aqui. Pode abrir, sim, fica à vontade. Eu acho que seria ótimo. Se vocês quiserem me interromper, por favor, podem me interromper, podem perguntar, se estiver rápido demais, ou se vocês quiserem que eu aprofunde aí em algum ponto, eu estou à disposição, tá bom? Vamos ver se a gente faz aí um bate-papo sobre comunicação, porque a comunicação também é uma via de mão dupla, então não adianta só a Renata ficar falando, porque como é que a gente vai tornar comum essa comunicação, não é mesmo? Mas eu estou à disposição de vocês, tá bom? E aí, gente, mostrar para as pessoas qual é a sua habilidade. Quando eu pensar em tal assunto, eu vou associar com aquela pessoa. Por quê? Porque no networking, nessa conexão que se estabeleceu, ficou muito
presente para mim que eu posso precisar daquela pessoa em determinado instante. Então, eu conheci o trabalho da Babi. Poxa, quando eu precisar falar com alguém sobre empreendedorismo, sobre mentoria, nossa, tem a Babi. Ciclos, já associei. Por quê? Porque eu conheço o trabalho dela, porque eu sei o que ela faz e em que ela pode me ajudar. Então, é importante, quando a gente tem um tempo para esse networking, e normalmente, eu estou falando de 30 segundos, 1 minuto, eu priorizar essas informações. E, às vezes, as pessoas ficam, nesse pouco tempo, falando sobre aspectos que não contribuem para essa conexão imediata, e principalmente para a retenção dessa informação. Então, eu começo a falar da minha vida pessoal, eu começo a falar se eu sou casada, se eu não sou, se eu tenho filho, se eu não tenho. Ok, não que isso não seja importante, mas no primeiro contato que eu tenho, e com esse tempo restrito, é mais importante eu firmar, criar esse vínculo, porque depois essas informações aparecerão naturalmente, do que focar em informações que não vão, neste momento, principalmente quando eu estou falando de uma rede de conexão, uma rede profissional de conexão, que isso não vá reter a informação como eu gostaria. Tá? Então, é priorizar mesmo, é planejar. E será que a gente consegue fazer isso em 30 segundos? Eu gostaria até de propor para vocês esse exercício. Será que em 30 segundos vocês conseguem falar quem vocês são, o que vocês fazem e qual a utilidade de vocês para uma rede de networking? É um exercício que nós precisamos fazer. Às vezes a gente faz, dá assim, 1 minuto e meio. Mas não é esse tempo que eu tenho. Né? Dependendo das redes e dependendo dos encontros, o meu tempo é muito menor. Então, o que eu posso tirar de informação? O que aqui nesse conjunto de palavras, o que eu posso descartar que não compromete a essas 3 respostas? O que realmente precisa estar naquela comunicação? Como é que eu quero firmar, né, ou deixar clara a minha participação nessa conexão, que é uma conexão profissional. Então, é um exercício que a gente precisa fazer até para avaliar quanto tempo a gente está demorando para fazer essa apresentação. Pode passar, por favor. E aí, gente, networking, importante, é interação. Né? Além do caráter informacional, é óbvio que eu preciso ter o que falar. Eu preciso ter alguma contribuição. Então, tá, eu sou a Renata, eu sou professora, eu fiz mestrado, mas eu faço tal coisa. Então, se você precisar de alguém, olha, para dar um curso, para dar um treinamento, para aprender a falar em público, tem a Renata. Eu firmei, né? Eu me coloquei ali naquela posição e eu espero ter conseguido fazer a minha apresentação de um modo satisfatório. Além da informação, do caráter informacional da comunicação, que é muito importante, o caráter interacional da comunicação acaba sendo mais importante. E aí, um outro exercício para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que nem são tão inteligentes, não têm titulação, não têm muito estudo, mas são carismáticas, falam de uma maneira que envolvem as pessoas? Deixam ali as pessoas, né, conquistam as pessoas com as suas apresentações. Mesmo que não tenham um conteúdo tão consistente, que não tenham um preparo técnico, mas elas são naturalmente comunicadoras. Né? Elas conseguem interagir com o público de uma maneira muito espontânea. Isso é importante. Por quê? Porque o subtexto, né, esse caráter interacional da comunicação, acaba, na maioria das vezes, sendo mais importante. O Robbins, que é um pesquisador, ele fez uma pesquisa que traz um dado até certo ponto alarmante para nós, né? No meu processo de comunicação, de transmitir o conhecimento, o poder das minhas palavras, prestem atenção, que interessante, o poder das minhas palavras. Se eu for considerar o processo todo, né, de 0 a 100, né, 100% da minha comunicação, as minhas palavras, elas representam 7% do processo. O conteúdo da minha fala,
7%. 38% o meu tom de voz, então, a minha voz, a maneira como eu falo, né, o meu vocabulário, a minha dicção, a minha articulação, e 55% a minha expressão corporal. A minha postura, se eu me movimento, se eu gesticulo, se eu estabeleço um contato visual. Então, o conjunto, né, da expressão corporal com o tom de voz, esse conjunto acaba sendo muito mais impactante para a transmissão da mensagem do que o próprio conteúdo. Isso faz toda a diferença quando a gente pensa em comunicação. Então, só para a gente refletir que é importante ter o conteúdo, sem dúvida, mas pensar na forma é necessário. Além da questão da interação, o relacionamento. Que tipo de relacionamento eu estou construindo? É importante que eu faça talvez uma tabela ou um arquivo, alguma coisa que eu consiga separar os meus contatos pessoais dos meus contatos profissionais. E aí é interessante olhar, será que essa lista está equilibrada? Será que eu tenho mais contato, mais relações pessoais do que profissionais? Será que essa minha relação, as minhas relações profissionais são superiores às minhas relações pessoais e às minhas relações sociais? Por quê? Para estabelecer o meu nível de relacionamento. Por quê? Porque as minhas relações, elas também têm objetivos. Elas também têm propósitos, né? Eu preciso, além de separar as minhas relações pessoais, das minhas relações profissionais e das minhas relações sociais, o que eu preciso também? Eu preciso estabelecer nas minhas relações sociais, quem aqui tem um poder de decisão? Quem aqui tem um poder de indicação? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas do círculo de amizade que nós temos, quantas pessoas próximas a vocês, vamos falar assim, de familiares, já indicaram vocês para alguma tarefa profissional? Estou falando de familiares. Fora do círculo familiar, quantos amigos já indicaram vocês para tarefas profissionais? Agora, quantos contatos já indicaram vocês para as tarefas profissionais? A apresentação não está mais aparecendo. Magali, obrigada pelo seu comentário. Para mim também não está aparecendo. Eu vou fechar aqui a apresentação e a Babi vai tentar abrir lá, tá? Tá bom. Vocês querem que eu acesse pelo computador? Facilita? Até facilita. Na verdade, estou eu e a Babi aqui tentando entender o que aconteceu que a apresentação não vai, porque para mim aparece como se estivesse indo. Eu acho que eu vou sair, vou entrar de novo para ver se... Porque para mim tá como se estivesse passando a apresentação ainda. Eu vou sair. Para mim não está aparecendo mais a apresentação. A Magali comentou e realmente para mim também não aparece. Para mim aparece o slide do network. Para mim aparece também a apresentação. Para mim tá exatamente nele, no network. Vou parar. Deixa eu, então, aproveitar essa pausa e perguntar, Renata. Como você, já fui professora de comunicação na área de saúde. E, realmente, esse estudo eu tinha até visto que era assim, quando eu dava aula já há algum tempo atrás, eu tinha visto que era 5% a comunicação verbal, e era até menos, você falou 7%, né? Nem lembro qual era o estudo, porque já faz algum tempo que eu não trabalho mais com essa área. Agora, indo tudo para a internet, indo tudo para a telecomunicação, como é que faz, e sendo a comunicação não verbal tão importante, né, 55%, 60% alguns estudos, como é que a gente faz? Tom de voz. Tom de voz, ritmo da fala, isso é muito importante. Os recursos visuais também acabam facilitando muito. Então, eu como profissional, quando eu quero entender, por exemplo, o meu cliente,
Então, eu tenho que estar muito mais atenta ao tom de voz dele, às expressões faciais dele, a todos esses mínimos detalhes que, quando no presencial, teria mais a comunicação do corpo. Exatamente. E não só a dele, mas a sua também. Por quê? Porque a atenção do seu cliente, ela vai permanecer na sua fala, e para ela permanecer, vai depender de você. Pensa só, normalmente as pessoas conseguem, durante 5, 6 minutos, prestar atenção, mas prestar atenção mesmo em outra pessoa falando alguma coisa. Tá? Por isso que as cenas de filme, de novela, elas mudam depois de um tempo. Por quê? Porque se eu continuo com o mesmo tom de voz, a minha fala fica monótona. E a tendência da pessoa dispersar é muito grande. Né? Para tudo. Então, eu começo a prestar atenção na roupa, eu começo a prestar atenção no óculos, começo a prestar atenção no movimento que a pessoa está fazendo, a maneira como ela está sentada. Por quê? Porque eu já não estou mais com a minha atenção fixa no conteúdo daquela fala. E aí, é minha tarefa, minha, de comunicadora, resgatar a sua atenção. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso sair um pouco do assunto. Você está falando com um cliente, você percebeu que a conversa ficou muito mais sua do que de vocês dois, né? Está partindo muito mais de você do que de uma interação com ele. Você pode sair do assunto, faça uma pergunta para que ele possa interagir. Aí ele vai participar com aquela pergunta, uma pergunta que ele possa responder, que não gere constrangimento. Depois da resposta, você aproveita a resposta do seu cliente e dá seguimento ao seu tema. Isso pode ser feito. Você pode mudar o seu tom de voz, você pode ilustrar com algum exemplo que você tenha. Então, você está falando sobre um produto, você está falando sobre um serviço, ilustra. Uhum. Traz um caso real, né? Mostra o benefício daquele produto, a vantagem daquele serviço, a contribuição que esse serviço traz. Ilustra de alguma maneira, porque você vai tirar o foco da sua fala, a tendência é que a pessoa acompanhe você nesse raciocínio e que ela volte para o tema da maneira como você está conduzindo. Então, isso é muito importante. Além da expressão, né, do semblante, que também vai sinalizar muito para você. A gente não consegue prestar atenção quando a pessoa está ali, acompanhando a nossa fala, ou quando ela está distante? Sim, com certeza. Então, você percebeu que está distante? Opa, preciso fazer alguma coisa para puxar esse meu cliente de volta. Que ele dispersou. Como é que eu faço para atrair esse cliente de novo para a minha comunicação? Essa tarefa é nossa. Não sei se eu te respondi. Com certeza. Que bom. Então, participe mais, que é muito bom. Quando tem pergunta, a gente vai abordando outros assuntos, né? Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta, Renata, minha xará? Claro, minha xará querida. Como vai? Saudade de você. Também. Só acompanhando o seu sucesso aí pelas redes. Muito obrigada. Orgulhosa de você. Preciso expressar que a doutora Renata, a professora Renata, foi minha professora em 2007, e se hoje eu trabalho com palestras e treinamentos, a Renata tem toda a honra, eu preciso falar isso, trazer essa honra. Até comentei com a Fabiana, não me deixa de fora desse contato, porque a Renata, ela teve a habilidade, tem esse dom, né, de tirar o melhor. Você tirou o melhor para a minha vida, para a minha profissão. Hoje, se eu tenho um instituto, você é uma das percursoras disso. Então, primeiro, gratidão, meu amor. Eu tenho muito orgulho de você, viu, Xará? Você é uma vencedora, uma profissional com um P maiúsculo. Tenho muito orgulho de você. Parabéns. Então, vamos lá. Meu amor, deixa eu aproveitar e fazer... nesse assunto da tonalidade de voz... Sim. E falando de negociação, de cliente, né, rede social, eu tenho, por exemplo, contatos pelo Instagram. Eu recebo no meu WhatsApp corporativo um cliente que quer informação sobre o meu produto. Existe até alguns orientadores de etiqueta empresarial que não se deve responder diretamente com áudio. Uhum. Mas de acordo do que nós estamos conversando aqui agora, eu fiquei pensando, será que a minha tonalidade de voz realmente não me estreitaria melhor esse contato comercial com esse cliente, respondendo para ele via
via áudio, qual que é o seu olhar em relação a isso? Talvez não o primeiro contato, né? De você responder, de cumprimentar, inclusive, uma coisa que eu acho muito adequada é você perguntar se você pode enviar um áudio, né? Eu acho que fica até bastante elegante, porque às vezes a pessoa não escuta porque ela não pode naquele momento. Então, olha, você se incomoda se eu te mandar um áudio para explicar melhor sobre o meu produto, para explicar melhor sobre o meu serviço? Tem algum problema? Você só pergunta, né? Questiona, eu acho bastante educado, bastante elegante. A pessoa vai te responder, claro, fica à vontade, ou não, eu prefiro que você digite, que agora eu não posso ouvir, e eu tenho necessidade dessa informação imediata, enfim. Então, eu acho que esse perguntar é muito legal. Eu acho que aproxima demais, né? Além de ser respeitoso, eu acho que você está preservando o espaço do outro, que eu acho muito saudável para um início de relação, né? Para um início de contato. E aí, se a pessoa te dá uma carta branca para isso, você sim grava. O legal é você gravar esse áudio e você ter consciência do seu tom de voz nesse áudio, você perceber se você não está transmitindo muito mais informação do que aquela que o seu cliente está preparado para receber. Boa. Porque às vezes ele te faz uma pergunta e você já descreve todo o trabalho, né? Vai até o final e volta. Às vezes não é isso que ele quer. Ele só quer uma primeira informação. Então, tenha consciência de que aquela é a dose correta da comunicação, revise, né, se as palavras estão de acordo, se elas são fiéis ao que você realmente quer transmitir para ele naquele contato, e eu não vejo problema nenhum, né? Até acho que fica mais dinâmico. Além do que o áudio, ele facilita essa interpretação. Eu vou dar um exemplo que parece até bobo, mas que é verdade. Às vezes a pessoa esquece de colocar um ponto de interrogação. E aí você acha que a pessoa está afirmando, mas ela está te perguntando. Verdade. Não é verdade? É verdade. Às vezes você fala assim, nós podemos amanhã. Você pode amanhã. Tá. Posso sim. Não, eu estou afirmando que você pode amanhã. Tá, eu achei que fosse uma pergunta. Enfim, a gente sempre tem, né, alguns problemas assim relacionados às mensagens, que às vezes não são revisadas. E quando a gente escreve rápido, o corretor interfere, não é? O corretor acaba fazendo um trabalho que muitas vezes é trágico. E, enfim, eu acho que o áudio aproxima demais as pessoas. Aproxima, sim. Eu acho que é uma boa, principalmente se você pede essa autorização. Gratidão, amiga. E a questão do networking, gente, é gerar essas conexões. E quando eu falo de gerar essas conexões e de ter essa tarefa, né, de fazer essa tarefa de dividir, esses são meus contatos pessoais, esses são meus contatos sociais, esses são meus contatos profissionais. Nos contatos sociais, nos contatos profissionais, quem tem poder de decisão desses seus contatos? Quem tem poder de influência? Quem pode te dar acesso? Outros grupos, outras comunidades, outros espaços, né? Tem um autor que fala sobre a teoria dos laços, e daqui a pouco no slide eu vou apresentar para vocês, eu vou até citar, mas eu vou aproveitar para fazer uma breve introdução sobre a teoria dele, que é muito interessante. Vocês já repararam que ele defende, e eu acho que faz todo sentido, que os nossos laços mais fortes, eles acabam sendo menos produtivos para nós, para gerar contatos, do que os nossos laços mais fracos. Então, por exemplo, a Renata foi minha aluna, mas tem um tempo que a gente não convive mais, né? Que a gente não tem mais essa convivência como a gente tinha na época em que eu lecionava e a Renata fazia lá o curso dela de pós-graduação. Um evento que eu participe e que a Renata curta ou compartilhe, ela está me levando para um grupo que eu não conheço. Que é um grupo que eu não tenho conexão, mas que vai me conhecer por intermédio da Renata.
Se a Renata fosse alguém que tivesse contato comigo o tempo todo, ela curtiria e ok, né? Ah, ok, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, legal. O fato dela compartilhar, ela tá me levando para um outro universo. Ela tá levando o meu trabalho para outras pessoas. E essas conexões fracas, quer dizer, de pessoas que não convivem o tempo todo com a gente, é que acabam o quê? Abrindo portas. Acabam, que são os contatos, diferente da família e diferente dos amigos, são os contatos que acabam promovendo a nossa imagem. Ah, então você já assistiu uma aula da Renata? Ah, eu vi que a Renata do Instituto Renata Afonso compartilhou. Eu vou assistir essa aula. Ah, eu tô vendo, a Babi compartilhou e convidou. Ah, mas não, eu conheço a Babi, não conheço a Renata, mas agora já sabe que a Renata existe, porque viu por intermédio da Babi. Essa teoria dos laços, ela é muito importante. E realmente a gente não pensa muito sobre isso, né? De que forma eu estou atingindo pessoas novas? Ou será que aquela minha conexão já é uma conexão que me conhece e que dali não vai gerar resultados diferentes? Ou novos resultados? Oi. E aí me vem um primeiro insight, assim, né, para a gente trazer para as meninas da rede aqui. Isso que tu está falando é muito verdade, né? Fiquei pensando. Muitas vezes essas pessoas que a gente mais convive geram muito menos conexões que a gente precisa para o nosso desenvolvimento, né? E Exatamente. aí tu vê o quanto vai na contramão do que a gente fala que quer. Olha que engraçado, a gente fala que a gente quer mais clientes, mais vendas, que a gente quer ser conhecida, que a nossa empresa cresça, mas a gente acaba dedicando o nosso tempo, muitas vezes, para ficar somente com pessoas que não nos levam para isso, né? Exatamente. Quer dizer, a gente acaba investindo nesses vínculos que nós já criamos e nós esquecemos que nós devemos estabelecer outros vínculos. Outros vínculos. Perfeito. Porque são os outros vínculos que vão trazer resultado para a gente. Porque as pessoas que já conhecem o nosso trabalho, que já sabem o que nós fazemos, qual é a nossa utilidade, enfim, essas pessoas nós já conquistamos. Mas nós temos outras tantas pessoas que devem ser conquistadas, que nós precisamos criar esse vínculo e gerar conexões. E são conexões novas. Da zona de conforto, né? Só que aí tem que sair da zona de conforto. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que eu até pergunto no próximo slide, se vocês puderem passar, depois a gente volta para esse para terminar. Agora deu certo a apresentação aí, né, gente? Agora deu, tá perfeito. Foi. Por isso que olha o que eu pergunto para vocês. Você que vai definir, você quer ser líder ou você quer ser participante dos círculos de influência que você está inserido? Só um participante? Ou você quer ter uma posição de destaque, de liderança? Você quer fazer a diferença naquele círculo ou você quer simplesmente curtir o que as pessoas estão mandando? Ou você quer gerar, né, conteúdo, gerar conexão, gerar vínculos novos? Essa pergunta é fundamental, né? E a partir da resposta, eu quero gerar, né, eu quero ser líder. Então, eu assumo um outro papel. A minha comunicação também tem uma outra função, tem uma outra necessidade. E aí vou pedir para vocês voltarem só um pouquinho para eu terminar aquele slide, para a gente dar sequência. Então, quando eu falo de networking, eu estou falando de vínculo, de relacionamento, estou falando de conexão, mas eu estou falando principalmente, gente, de estratégia. Estratégia, inclusive, para entrar em contato com as pessoas. Essa pergunta da Renata foi extremamente importante. Mas de que maneira eu acesso essa nova conexão? O que eu tenho visto muita gente fazer, e que eu acho até interessante, quando você cria o hábito de parabenizar as pessoas na rede social, pode ser que você não fale com aquela pessoa durante todo o ano, mas uma vez por ano aquela pessoa vai ter contato com você, que é na data do aniversário dela. Opa! Lembrei daquela pessoa. Talvez essa seja uma boa estratégia, dependendo da sua conexão, dependendo do contato, dependendo do seu objetivo. Não, olha, eu vou participar mais da vida dessa pessoa.
Para essa pessoa é mais importante que eu esteja presente em diversos momentos. Mas só tem que tomar cuidado para não virar um gerador de like, né? Alguém que só dá like o tempo todo, vai curtindo, 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 meio que no automático, e depois não usa, né, essas conexões de maneira estratégica. E tem muita gente que faz isso, perde essa oportunidade. Então, aperfeiçoar a minha habilidade. Às vezes, eu preciso parar e me perguntar, será que conversar com alguém pelo WhatsApp é melhor do que conversar pelo Instagram? Ou será que, pessoalmente, a minha habilidade de comunicação para um encontro pessoal é maior do que por meio de mensagem? Ou será que uma visita? Enfim, a gente precisa reconhecer as nossas habilidades e aproveitar essas habilidades, porque elas vão trabalhar para a gente no marketing pessoal, né? E esse exercício de elencar quem é que tem poder de decisão, quem pode me levar a acessar grupos novos, esse exercício é extremamente importante para que a gente gere essas novas conexões. E ter sempre a consciência de que o networking é para eu preciso ajudar as pessoas com o meu próprio trabalho. As pessoas precisam lembrar de mim e associar a minha presença a algum tipo de utilidade, de funcionalidade. Se eu estabeleço uma conexão, mas a pessoa não consegue entender por que ela precisa me manter lá no hall de conexões dela, isso está perdido. Tá? Então, de que maneira eu ajudo, né, esses meus contatos, essas minhas redes, com o meu trabalho? O que eu posso ajudar? E é ajudar mesmo, gente, não é simplesmente achar que a relação é puramente comercial, não. Porque muitas relações profissionais, elas começam por meio desse auxílio. Ah, você pode me ajudar com tal coisa? Pô, Renata, lembrei de você. Você estudou cerimonial, eu vou fazer um evento aqui, eu estou com uma dificuldade em colocar a ordem de hierarquia. Quem que eu chamo primeiro? O prefeito ou o presidente da Câmara no meu evento? Olha, primeiro você chama o prefeito, porque o evento é da prefeitura. Eu ajudei. Numa próxima oportunidade, que essa pessoa tiver uma verba para contratar um cerimonial, de quem que ela vai lembrar? Quem que ela vai preferir prestigiar? A Renata, que ajudou quando ela precisou. Então, essa relação, ela se fortalece. Essa conexão, ela vai ganhando força. Tá? Ela vai ficando cada vez mais consistente, né? E duradoura. Isso que é interessante. Agora, nós podemos passar de slide. Então, é essa resposta que a gente precisa fazer. Pode passar, por favor. E aí, quando eu penso em me posicionar para as pessoas, eu preciso ser bom no que eu faço. Não adianta só achar que explorar a minha imagem, gravar os vídeos e manter contato com as pessoas. Se eu não sou uma boa referência profissional, não vai adiantar também. Então, eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo e se eu estou fazendo bem feito. Tá? E assumir a responsabilidade que eu tenho de disseminar o que eu faço e as pessoas que eu conheço também o que elas fazem. Então, de repente, alguém me pergunta, Nata, você conhece alguém que dá mentoria, que trabalha com empreendedorismo? Eu vou indicar alguém que está aqui no grupo, que eu conheço. Eu estou disseminando a atividade de vocês. Ah, você conhece alguém que tem uma empresa tal, ou que tenha tal produto, ou que faça tal serviço? São das minhas conexões, né? É minha responsabilidade projetar essas conexões também. Né? Muita gente acha que networking é só, olha, estou precisando do emprego, você me ajuda? Não, isso não é networking, gente. Isso é falta de bom senso. Se você já procura a pessoa, né, pedindo um emprego, pedindo alguma coisa, o que acontece quando as pessoas fazem isso com a gente? Não incomoda? A pessoa fica 200 anos sem falar com você. Aí, quando fala com você para pedir alguma coisa,
Poxa, essa pessoa nem pergunta se eu estou bem, nunca mais falou comigo, nem sabe o que eu estou fazendo, se eu estou bem de saúde, ou se eu não estou, e já está pedindo alguma coisa. Isso não é networking, tá, gente? Não é mesmo. E muita gente ainda acredita que networking se faça dessa maneira. Podemos passar, por favor. E aí, ajudar esses círculos, eu ajudando esses círculos, que são os meus círculos profissionais, os meus círculos sociais, eu estou me inserindo em outros círculos. Então, eu estou levando não só a minha conexão, a conexão da Renata, mas eu estou levando a minha conexão, a conexão da Babi, a conexão da Renata, a conexão da Magali, a conexão de todas vocês para outros círculos, gerando o quê? Outros relacionamentos. Agora, esses relacionamentos precisam de vínculos. E aí a responsabilidade, ela é particular, né? Esse criar o vínculo é uma tarefa própria, cada um precisa estabelecer o vínculo de acordo com o seu objetivo e de uma maneira estratégica. Vamos lá. Então, conhecer novas pessoas é muito importante, conversar com outras pessoas é muito importante, ajudar outras pessoas é fundamental. Por que as empresas investem tanto em marketing social? Por que as pessoas investem tanto em responsabilidade social empresarial? Porque ajudar, fazer um trabalho voluntário, estar relacionado a algum grupo, né? Trabalhar de forma voluntária para ajudar pessoas, isso cria um sentimento de coletividade, de cidadania mesmo, que é muito importante para as relações profissionais. Então, uma pessoa que está engajada em ajudar outras, né, em projetar outras, ela consegue uma credibilidade, ter uma reputação que é melhor, o que facilita nos vínculos profissionais. Tá? Então, é exatamente isso que eu estou falando para vocês quando eu peço para que conheçam novas pessoas, para que ajudem novas pessoas, para que conversem com outras pessoas. Vamos lá. Gente, nenhuma pergunta? Por enquanto, não? Então, vamos lá. Quais são as tarefas obrigatórias para quem quer pensar em networking? Sociabilidade. Se você não é interessante para você, é melhor nem tentar ser interessante para outras pessoas. Se você não percebe que você é uma pessoa interessante, que você tem algo a contribuir, você não vai conseguir mostrar isso para os outros. Em algum momento, isso vai falhar. A comunicabilidade. Eu sou muito boa no que eu faço. Então, me conta, o que você faz? Eu faço... deixa eu ver como é que eu vou te explicar. Cadê a sua comunicação assertiva? Só você pode me responder o que você faz. Só você pode me dizer quem é você. E qual a sua utilidade? Por que eu te procuro em que situação? Quando eu estou precisando de... Só você pode me dizer isso. Agora, se você não consegue transmitir, você está comprometendo também esse vínculo e essa relação, né, de interação com outras pessoas. Além da sociabilidade. Desenvolver o tempo todo as minhas habilidades. Poxa, eu tenho muita facilidade para lidar com situações que são frágeis, né? Eu estou conversando com o cliente, ele parte para falar de um problema pessoal, eu sei ouvir, eu estou ali, eu sei exatamente o sentido da palavra empatia, tenho facilidade com isso, porém, eu tenho dificuldade em comandar uma reunião, ou eu tenho dificuldade em apresentar um projeto. Então, não é só pensar no que você tem de positivo, de ponto forte, e esquecer que alguns pontos devem ser trabalhados. Tá? Então, vou explorando o que eu tenho de legal, mas se eu tenho coisas a resolver, eu preciso resolver. Isso é importante também. A questão da disciplina. Networking, gente, é disciplina. É um trabalho diário. É um trabalho que deve ser
planejado e executado. Então, quando eu peço para vocês, separem os contatos, nos contatos profissionais, quem vai decidir, quem vai te dar acesso, quem vai te dar visibilidade, quem vai te proporcionar novos negócios, novos projetos. É um trabalho braçal, é disciplina, é realmente colocar a mão ali na massa, pegar um papel, pegar uma caneta e executar, escrever, separar, para poder enxergar essa situação da maneira correta. Opa, preciso aprimorar aqui esse tipo de contato, preciso intensificar o meu contato profissional do segmento tal, porque faz tempo que eu não tenho contato com essas pessoas. É disciplina, não tem outra maneira, tá? Vamos lá, podemos continuar. Agora, como é que eu faço tudo isso? Participando de eventos, é uma excelente estratégia. Não tem aquela máxima, quem não é visto não é lembrado? E é verdade. Eu posso ser muito boa, mas eu sumi, ninguém sabe como me achar, ninguém me vê, ninguém acompanha de alguma maneira o meu desenvolvimento, ou as novidades, ou que eu estou inserida. Um problema. Né? Um problema mesmo. Parece que eu fiquei parada no tempo, que eu não me desenvolvi, que eu não estou participando, nem ajudando, nem conversando, nem me relacionando com ninguém. Tenha e demonstre o quê? Interesse pelas pessoas. Cuidado! Muita gente acha que conversar com o outro é falar e o outro ouvir, ou ouvir o outro falando. Não, gente. Comunicação é diálogo. Né? Eu converso, eu escuto, eu demonstro interesse. Então, alguém me contou alguma coisa que é legal, eu valorizo aquilo da pessoa. Isso me aproxima. Não um valorizar no sentido de pegar pesado, né? De ser até alguém bajuladora. Não é isso. Mas, poxa, alguém me conta, a Babi me conta, Renata, eu adoro cozinhar. Poxa, Babi, que legal. Nossa, eu tenho dificuldade em cozinhar. Você gosta de cozinhar? O que você gosta de fazer na cozinha? Eu estou demonstrando interesse por um assunto que para ela é agradável. E isso vai me aproximar dela, vai gerar uma conversa, vai dar continuidade no contato. Isso é muito importante. O que mais que eu posso fazer para o networking? Me inserir em redes profissionais. Então, a página amarela profissional, né? O LinkedIn, por exemplo. Como é que você está no LinkedIn? Como é que você está aparecendo? Quem são os seus contatos? Como é que você pode se inserir em outros círculos? De repente, o seu Instagram é profissional. Será que não é o caso de você separar o profissional do pessoal? Será que você não está misturando as estações? Você não está colocando muita coisa pessoal no seu profissional? Como é que está a sua imagem para as pessoas que estão acessando essa sua rede, que deveria ser profissional? Ah, mas eu digo que é profissional, mas eu não respondo no final de semana. Então, quer dizer, quais são as regras? Como é que você está lidando com essas interações? Participe dos grupos que agreguem conhecimento. Isso é muito legal também, é uma dica muito valiosa. Não participar só de grupo que não tenha um teor de acrescentar algo à sua vida. E da mesma forma que você pode acrescentar para esses grupos. Então, você tem alguma contribuição para dar para esse grupo? Dê a sua contribuição. Ajude de alguma forma, com um conteúdo, com uma dica, indicando alguém, ou indicando um assunto, ou aprimorando um assunto, mas participe de grupo que traga algum tipo de resultado. Um resultado para você, para o seu repertório, um resultado de conhecimento de mundo, um resultado de conexão, de interação, de conhecer coisas novas, enfim, alguma utilidade. Participe efetivamente de grupos que possam contribuir para o seu aprimoramento pessoal, para o seu aprimoramento profissional. Isso também é uma lição de casa. Esses grupos que eu estou inserida, quais são os resultados? O que eu estou aprendendo com essas pessoas? O que essas pessoas têm me mostrado? Por que está sendo importante para mim? Ou não está sendo importante para você?
perguntas necessárias. E lembre-se, né, que networking, como eu falei, não é sobre o seu problema. Você tem um objetivo em estabelecer aquela interação, aquela relação, mas o outro também tem. Então, não é sobre você, é sobre o compartilhar. O interesse que você tem no outro e o interesse que você vai gerar para outra pessoa. Não pode ser só o seu olhar para essa relação. Você tem que parar e avaliar o que eu posso ajudar, em que eu posso ajudar, o que eu posso fazer para vincular melhor essa relação, para contribuir com essa relação. Você deve ser interessante para outra pessoa, senão não vai funcionar, tá? E agora eu vou falar para vocês. Eu tento, tem muita gente que fala assim, eu tento estabelecer essas redes, eu tento participar, mas não dá certo. Por que será que não dá certo? Vamos ver. Às vezes, eu sou superficial. A gente fala que na comunicação que eu estou tangencializando. O que é tangencializar? A pessoa me pergunta alguma coisa e eu respondo de uma maneira rasa. Às vezes, porque eu não sei o assunto. Aí eu prefiro responder de uma maneira rasa, né, superficial, só para não ficar sem falar nada. Às vezes é pior você responder de uma maneira assim, muito sem profundidade, do que não responder. Então, Renata, cuidado. Oi. Consegue nos dar exemplos de coisas do cotidiano, assim, para a gente conseguir linkar essa tua fala com algo que acontece no dia a dia? Sim, por exemplo, eu já falei, eu falei que eu sou professor, que eu fiz o meu doutorado na área das ciências da saúde. A minha área de estudo é a psiquiatria. Mas eu me apresentei no início da nossa conversa como doutora em ciências da saúde. E aí, de repente, você me pergunta, Renata, você que é doutora em ciências da saúde, o que você está achando aí desse aumento do número de casos de Covid? Não é minha área de estudo. Lógico, eu teria até alguma informação para dar pelas coisas que eu leio nas reportagens, mas eu não sou uma especialista nessa área. Eu não estudei, nunca estudei infecto, não sou médica. E aí eu começo a falar alguma coisa só para me inserir na conversa e falo besteira. Ou falo de uma maneira superficial, deixando o quê? Você vai ter a nítida impressão de que eu estou enrolando e que eu não conheço o assunto. Então, seria mais apropriado eu falar assim, olha, Babi, o que eu sei é o que eu leio no jornal, o que eu assisto na televisão. Que está aumentando. Lá mesmo na faculdade, nós tivemos 5 casos de alunos na turma do vespertino, afastados hoje por conta da Covid, mas de uma maneira técnica eu não sei se a portão disso. Então, fica mais interessante, né, eu falar para você, eu respondo, mas não me aprofundo e não me valido como alguém que tenha condição de desenvolver aquele assunto de uma maneira profunda, porque eu não tenho. Então, eu estou tangencializando, eu estou simplesmente enrolando para parecer que eu entendo alguma coisa. Fica pior. Tá? Uma outra, não sei se foi um exemplo que facilitou, sim, foi bom? Sim, foi. Eu vejo que esse ser superficial, eu vejo até em coisas às vezes mais simples, assim, né, sei lá, o cliente, para a gente aqui empreendedora, né, o cliente mandar uma mensagem e ao invés de eu me aprofundar um pouquinho ali, oi, tudo bem, eu explico sim sobre o meu trabalho, oi, tipo, a forma de responder é muito rasa. Sim. Oi, sabe, uma coisa muito... Eu não sei se isso você seria... poderia explorar ou gerar, né, dar continuidade a esse contato e você simplesmente... Ou às vezes você só responde o que a pessoa te perguntou e você não gera uma vontade de continuar, né, o contato. Isso é muito ruim também. Tá. É o que eu falo, né? Às vezes a pessoa ela acaba sendo tão impessoal, ela parece que esquece que do outro lado tem um ser humano com uma personalidade,
com uma história, com uma necessidade, que também quer ser ouvido, e você simplesmente ignora e responde, mas não gera uma vontade de permanecer conversando, o que é ruim. O que mais que eu posso fazer que prejudica o networking? Persistência, gente, não é insistência. Então, eu preciso me conectar com tal pessoa. Eu tento, né? Qual é a melhor forma de eu ter contato com aquele cliente, ou com aquela empresa, ou com aquela pessoa, enfim. Essa é a melhor forma. Tentei, aguardo. Depois de um tempo, posso tentar de novo. Agora, não é todo dia ficar mandando mensagem, implorando, né, insistindo, porque aquilo vai te transformar numa pessoa ansiosa, uma pessoa que não sabe respeitar o tempo do outro, uma pessoa que demonstra que só está interessada em resolver os seus próprios problemas e não em gerar relações, e isso é muito ruim. O que mais? De preferência, esquecer, né, que as relações, elas são importantes, e isso se aprimorou muito, né, com a pandemia, as relações virtuais, mas tentar partir para o pessoal, né, para a vida real. A vida real também é importante. Você tem ali os seus contatos, que são contatos virtuais, mas sempre que você tiver oportunidade, saia do virtual e passe para o real, porque esse contato, ele intensifica essas relações. Então, nada melhor do que conhecer a pessoa, do que a presença da pessoa, enfim, o jeito como vocês se conectam. Às vezes, essa conexão mediada pelo computador, ela, ok, mas ela só vai se fortalecer no real. O real, ela se fortalece, tá? Isso é fato, né? Uma pergunta, será que seus alvos estão certos? Quem você está querendo atingir? É o alvo correto? E esse seu alvo, ele tem poder de decisão para o seu negócio, para o seu produto? Ele tem poder de te levar para outros grupos? Ele pode ser um influenciador, ele pode ser alguém que te permite o acesso ou não? Então, que alvos são esses e em que patamar eles estão da sua lista lá de contatos? E como é que está a sua comunicação? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Não adianta a gente ignorar o problema. Ah, não, eu tenho dificuldade em falar em público. Eu tenho dificuldade em apresentar a minha empresa para o meu cliente. Eu tenho dificuldade de apresentar ou de falar do meu serviço para as pessoas. Eu não consigo ser objetiva na minha comunicação. Eu não consigo mudar o meu tom de voz. Eu não consigo gesticular. E me dá branco quando eu vou falar. Nossa, minha voz fica trêmula. Eu tenho muito medo. Não adianta ignorar. Ah, eu sou assim e pronto. Não, eu não sou assim e pronto. Eu preciso mexer nessas feridas e resolver, porque comunicação é fundamental para networking. Tá? Então, não dá para ser diferente. E aí, gente, eu vou dar algumas dicas do que a gente nunca deve fazer em networking. Nunca, nunca, nunca. Esse slide que eu deixei aí para vocês é para vocês se desafiarem, né? Lembra aquele exercício que eu falei sobre os 30 segundos ou os 60 segundos? Eu consigo me apresentar em 30 segundos? Eu consigo dizer quem eu sou, o que eu faço e para que eu sirvo em 60 segundos? Então, é o desafio, é a lição de casa de vocês, a lição de casa. E agora, o que eu não faço, né? E depois, se a gente tivesse tempo para que cada um fizesse o seu, ia ser bem legal, porque essa bomba aí, ela estoura depois do tempo e a gente fica com aquele sentimento. Dei conta do recado, não dei, faltou alguma coisa, né? O que as pessoas gravaram do que eu disse. Então, é um desafio importante para o nosso autoconhecimento. Rê, e aí, Oi? Mas repete essa pergunta, porque eu vou pegar essa lição de casa com as meninas depois que elas sabem disso já. Ah, então boa. Então, assim, a pessoa tem 60 segundos, tá? Se você quiser diminuir esse tempo, não tem problema. Mas a pessoa tem 60 segundos para se apresentar. Então, ela precisa falar quem ela é,
o que ela faz e para que ela serve. E em 60 segundos, ela também tem tempo para validar o que ela faz. Como assim, Renata? Como é que eu valido o que eu faço? Qual é a sua experiência no assunto? Como é que você começou a participar dessa empresa? Por que você começou a trabalhar com esse produto? Por que você oferece esse serviço? Por que você está credenciada a trabalhar com esse produto ou com esse serviço? Dá tempo. Em 60 segundos dá tempo. A gente vem desenvolvendo esse pitch com o grupo tudo já há algum tempo, e aí aqui, assim, eu já aproveito e já deixo o convite para a gente não se estender tanto, mas para a gente marcar um momento, assim, desse pitch, de ensinar e de trazer... Com certeza. Eu acho que vai ser incrível. Vamos fazer quando vocês quiserem. A gente pode fazer, inclusive, a gente pode ir reduzindo o tempo, a gente pode fazer uma primeira apresentação com 60 segundos, depois a gente faz uma segunda com 30 segundos, e depois, o que é mais legal, a gente pode, inclusive, compartilhar essa experiência, né? Então, o que eu faço? Você lembra o que eu faço? Você lembra para que eu sirvo? Ah, não, eu só lembro que você chama Renata, mas eu não lembro. Você trabalha com o que mesmo? Opa, alguma coisa não deu certo. Então, a gente pode fazer sim, eu estou à disposição. Quando vocês quiserem, eu vou adorar. Que bom. Ô, Renata, eu passo aqui, acabou. Eu queria te fazer algumas perguntas. Não, só tem mais um pouquinho, só vou falar o que nunca fazer no network. Ah, tá bom. Depois da bomba. Pode continuar, aí eu já vou terminar. Tá, e aí eu passo, né? Pode passar para frente, que a bombinha vai estourar, mas ainda demora, né? Então, essas são as perguntinhas que eu deixei para vocês aí na lição de casa, tá? O que a minha empresa faz, o que meu produto faz, né? Qual é o diferencial, isso tudo a gente pode responder. Que problema que eu resolvo para você? Quando você tiver tal problema, lembra de mim. Né? Por que eu devo me interessar pelo seu produto? O que eu ganho? Comprando o seu produto ou contratando o seu serviço? Que tipo de benefício eu tenho? São perguntas que nós devemos responder e, assim, de uma maneira firme, porque isso é que vai fazer com que a pessoa, né, tenha a segurança de saber que ela está falando com a pessoa certa. Você fica, minha empresa, meu produto, aí olha para cima, olha para baixo, né, desvia o olhar, o diferencial do meu produto, o que você está chamando de diferencial? Se você não sabe o diferencial do seu produto, se você não sabe o diferencial do seu serviço, o seu cliente tem a obrigação de saber? Não. Opa. Então, vamos para frente. E o que eu não faço no networking? Como não fazer o networking? Para vocês não esquecerem, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nunca, 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 nunca. Como é mesmo o seu nome? Eu esqueci. O seu nome é... Horrível, horrível. Se você não gravou nem o nome da pessoa, complicado. E se esqueceu, continua a conversa, mas não vai... eu esqueci seu nome, como é seu nome mesmo? Não é muito feio? Tem técnica para não esquecer? Tem, se você tiver numa reunião, tem uma técnica excelente. Um papel na sua frente, você vai escrevendo o nome das pessoas, normalmente você é apresentado para a pessoa. Você vai escrevendo o nome da pessoa na direção que elas estão sentadas. Então, você tem um papel, aí eu coloco Babi, coloco Renata na minha frente, coloco Fabiana, e quando eu preciso falar com a Babi, eu olho no papel, a posição que ela está sentada, e eu sei que ali está a Babi. Legal. E é uma colinha, não é nada declarado. Você é quem mesmo procurando no papel, né? Com o dedo. Não, pelo amor de Deus. Bem sutil, bem na elegância. Você consegue me arranjar um emprego? Estou precisando tanto. Aí começa a contar a história da vida, né? Porque lá em casa a gente está passando necessidade, porque não sei o quê. Gente... Não, você até pode, depois de uma relação com vínculo, né, você até pode, de uma outra maneira, demonstrar
essa sua necessidade, mas não assim, tá? Não dessa forma. Por quê? Porque você está mostrando que você tem interesse no outro, só, mas que você não é interessante. Você está demonstrando o quê? A minha relação com você não é de estabelecer vínculo, é puramente interesse. Me arruma um emprego e eu nunca mais te procuro. Isso não é conexão, tá? Falar mal da empresa. Ah, então, é que eu estou numa empresa, o meu chefe é assim, o meu colega é assado. Nossa, minha equipe... Quer dizer, se você fala mal da sua empresa, se você fala mal do seu chefe, se você fala mal da sua equipe, se você falar mal dos seus amigos, o que você vai fazer? Você vai falar mal de todo mundo. Você vai criticar todo mundo. Se você que deveria valorizar, né, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, não valoriza, o outro é que não vai valorizar. Não tem jeito. O que mais que eu não posso fazer? Ai, olha, eu sei, né? A gente precisa dessas conexões, a gente precisa de network, porque, nossa, o mercado está cada vez pior. Como está difícil a gente se inserir no mercado? Não está. Você que não está sabendo ocupar o seu espaço. Não está difícil, não. Repensa, faz esse exercício, avalia essa sua conexão, avalia a sua comunicação. Como é que você está vendendo o seu peixe? Como é que você está fazendo o marketing pessoal? Não é o mercado que está cada vez pior, não. Você que deve estar deixando de aprimorar alguma habilidade. Pode acreditar, né? Bajular o outro. Ai, mas como eu gosto de você, você é maravilhosa. Nossa, você me leva lá para a sua rede? Nossa, eu acho o máximo, porque você é muito boa, você é maravilhosa, menina. Você quer elogiar? Que seja de uma maneira natural e que você tenha argumento para fazer isso. Aí vale, né? Porque você está mostrando por que você está enaltecendo aquela pessoa, por que você está reconhecendo o valor daquela pessoa. Agora, bajular, né? Elogiar sem ter um propósito, sem ter um argumento, sem ter algo que indique o porquê que você está fazendo aquele comentário, pega mal, fica feio, fica bem feio. E eu sou o máximo, aquela pessoa que é o ápice da vaidade. Olha, você conhece aquela empresa? Pois é, eu já trabalhei. Ah, você sabe esse produto? Então, eu faço. Não, mas esse seu produto? Não, mas o bom é o meu. Gente, quem não sabe reconhecer as qualidades do outro, quem não sabe olhar para uma relação pensando no compartilhar, nos interesses comuns, dificilmente consegue fazer networking. Porque não sai, né, do seu próprio mundo. Se o meu mundo é o que importa, por que eu quero entrar no seu mundo? Se o meu é o máximo, se o meu dá conta de tudo. Então, cuidado, porque às vezes a gente não tem a intenção de parecer, de ser vaidoso ou de mostrar que a gente, né, está acima de tudo e de todos. Mas a nossa expressão facial, né, o jeito de olhar, o sorriso, a ironia, quer dizer, isso tudo pode, de alguma forma, comprometer, tá? Então, gente, eu acho que são os principais recados que eu gostaria de deixar para vocês, né? A questão da ansiedade, que eu já falei, agora vamos falar de trabalho, mas tomar cuidado, primeiro consolidar essa relação, para depois demonstrar o seu interesse no outro. E aí, gente, fazendo a minha propaganda, né? Fazendo o meu networking para vocês, eu sou facilitadora da escola Vox2U, que é a maior rede de escolas de oratória da América Latina, e a Vox tem vários cursos de oratória para inúmeras situações, tem cursos que são com 40 encontros, tem cursos mais rápidos, tem cursos que são direcionados para determinadas áreas profissionais. Então, eu tenho curso para professor, tem curso para advogado, tem curso para vendas, tem curso para liderança, enfim. Mas são cursos que facilitam a nossa comunicação e a comunicação como estratégia. Esse é o nosso objetivo. Eu espero de coração que eu tenha contribuído com algum tipo de
de aprendizado aí para vocês, né? Até para fortalecer aquilo que eu disse, participem de encontros que agreguem conhecimento, que tragam valores para vocês. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído e eu estou à disposição para responder as perguntas. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Ai, Rê, muito Legal, muito bom. incrível. Eu faço mais alguma coisa aqui na apresentação, Renata? Não, aqui já encerrou. Tá, ok. Posso parar de compartilhar? Eu tenho umas perguntinhas. Ai, também Fica à tenho. vontade. Eu não quis Só vou pegar um interromper. carregador aqui rapidinho, gente, que minha bateria está acabando. Tá. Deixa eu só pedir para o... Eu não quis interromper a tua linha de raciocínio, Ah, não tem. Vamos lá. teu speech. Meu speech. Vamos lá. Uma coisa que eu fui muito pega de surpresa, assim, agora, né, fazendo umas estratégias aí no marketing digital, as meninas aqui da rede sabem, acompanham o meu trabalho. Eu tô com uma equipe, né, me ajudando aqui em várias estratégias e um dos meninos, a especialidade dele é a parte de relações públicas, de marketing e tal, e ele trouxe para mim, assim, ó, uma coisa que eu queria te perguntar. Ele falou, Babi, a emoção conecta. E aí eu falei, tá, legal. E como que eu faço para falar? Exatamente como você está falando agora, com brilho nos olhos. Como é que você vai tornar o seu trabalho interessante para alguém se você não tem interesse em falar dele? Então, mas é isso que eu fiquei pensando. Eu falei assim, gente, mas eu acho que eu tenho interesse no que eu falo. Mas ele falou assim, Babi, mas precisa passar emoção. Emoção. Então, uma coisa gente, olha, eu sou professora aqui da Vox Chuyu de Santo André, tá? Que é uma escola de oratória. Então, se vocês precisarem, Tá bom? Outra coisa, pessoal, olha, eu sou professora da Vox Chuyu, que é a maior rede de escola de oratória da América Latina. Nós temos várias opções de curso. Eu estou falando com entusiasmo. Eu acho que mais do que a emoção é o entusiasmo. Entusiasmo. Entusiasmar o outro. O tom Isso da a gente voz precisa entra fazer o muito tempo aí. todo. Não entra, Rê? O tom da voz, assim, Sim, esses altos e baixos, né? E a exatamente. postura também, né? Dá uma O tom da voz, a maneira como você... Empresta carregador. O tom da voz, a maneira como você vai falar sobre aquele assunto, né? O professor Reinaldo Polito, que eu gosto muito, que na minha opinião é um dos melhores professores de expressão verbal do nosso país, o mestrado dele foi sobre a emoção do orador na emoção da plateia. E é verdade. Se você tem entusiasmo em falar sobre aquele assunto, você vai entusiasmar o outro, mesmo que inicialmente ele não tenha interesse nenhum pelo seu tema. Então, eu sou capaz de falar sobre um assunto que, no primeiro momento, é interessante para mim e não para vocês, e deixar vocês interessados. Porque, às vezes, a gente não começa a assistir alguma apresentação, ou alguém começa a falar, você fala assim, por que eu vou ouvir isso? O que eu vou aprender com isso? O que isso vai trazer de benefício para mim? Só que aí a pessoa mostra que é interessante, que tem como ser interessante. Ou seja, esse entusiasmo, essa emoção, de fato, conecta mais prende talvez mais a atenção das pessoas. Sim, exatamente. Prende a atenção, deixa a minha apresentação mais dinâmica e sabe aquela energia? A pessoa que transmite isso pela comunicação, primeiro, normalmente é uma pessoa que demonstra que tem autoestima, que ela valoriza o esforço dela, ela valoriza o trabalho dela. Se eu não me valorizo, sou professora, gosto. Quer dizer, quando eu me valorizo, não, gente, olha, eu sou professora, a comunicação é importante, eu consigo transmitir isso para o outro. Tá. E aí, eu empolgo o outro também, né? E até relacionado a essa tua fala agora, Renata, tem a ver com a outra pergunta. Como que a gente pode perceber vícios de linguagem e o quanto a gente está mostrando, o quanto a gente não está mostrando, e o quanto a gente está sendo insegura na nossa fala? Como é que eu sei que eu estou sendo insegura?
Pela fluência da fala. Uma coisa é a Babi, essa conversa de empreendedorismo é bem atual, né? Você está vendo o tanto de pausa que eu estou dando? Tá. Por quê? Porque o meu pensamento, ele funciona 4 vezes mais rápido do que a minha fala. Então, olha só o tamanho da encrenca. O da Fabi funciona a 20. É mesmo? Tá vendo? Então, olha o tamanho da encrenca. O meu pensamento já funciona mais rápido do que a minha fala. Então, o meu pensamento já está lá na frente. E eu ainda estou falando agora. Tá. Mas a minha cabeça já está lá na frente. Uhum. Então, veja, a fluência é fundamental até para mostrar o quê? A convicção de que eu estou falando algo. Ou seja, tipo, criar uma linha de raciocínio no que eu estou falando e não aquela coisa que oscila demais, tipo isso? Isso, muito pausado. Então, eu quero te falar que o empreendedorismo é um assunto importante para a gente discutir hoje em dia. Tá. Se eu estou pensando ainda o que eu vou falar, eu posso fazer uma pausa. Babi, empreendedorismo é um assunto que a gente precisa discutir hoje, né? É fundamental discutir esse assunto. Você viu? Eu fiz uma pausa enquanto eu esquematizava a minha frase e aí eu lancei a frase de uma vez. Tá. Do que, bom, Tá. compromete muito a minha comunicação, deixa muito truncado. E para isso tem vários exercícios que eu posso fazer. Tem muito exercício que ajuda na fluência da fala. Isso a gente chama de fluência. Fluência. Se vocês quiserem começar a treinar, eu vou dar uma dica. Vocês podem pegar poemas, pegar até letra de música. Pega um cantor aí que vocês gostem, um grupo, e faz a leitura da letra da música. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixo as luzes acesas. E vou lendo. Isso ajuda muito a gente trabalhar a fluência da fala. Porque daí eu vou trabalhando com a pausa para ajudar na interpretação. A minha fala fica mais dinâmica, não fica sempre no mesmo tom. E eu vou trabalhando, inclusive, esse pensamento. Tem problema fazer pausa? Não. Ah, Renata, mas eu estou falando né 10 vezes. Gente, o né vai aparecer, Ai, o tá vai aparecer, inferno o esse ok né. vai aparecer, o certo vai aparecer, principalmente quando você fala muito tempo. A gente que dá aula, fica 2, 3 horas dando uma aula, não quer falar um tá, não quer falar um né, vai falar. Agora, outra coisa é você falar 127 tás em 10 minutos. Entendi. Aí sim, compromete. Por quê? Porque está comprometendo a interpretação. Está comprometendo o seu poder de compartilhar a mensagem comigo. Porque você está prestando mais atenção na quantidade de tá que eu falo do que no conteúdo da minha fala. Entendi. Mas, Renata, Oi. rapidinho, eu concordo aí, mas vamos dizer, eu não tenho a consciência de que eu estou falando 500 mil né, ou tá. Se eu não tiver uma pessoa para me falar, Magali, cuidado que você está falando muito isso. Como é que eu vou ter essa percepção? Numa aula gravada, eu posso me assistir. E quem não tem esse recurso tem que pedir auxílio e ajuda para o outro? Essa é a condição? Essa é exatamente isso, Magali, você está certíssima. Se eu consigo me gravar, imagina só, faz de conta que você vai apresentar o seu produto ou o seu serviço para um cliente. Grava. Olha, eu trabalho com tal coisa, eu faço isso, meu nome é Magali, enfim, gravou. Agora, quando você for assistir, pensa que você é o seu cliente. Esquece que você é a Magali. Nossa, será que eu compraria esse produto? Será que eu contrataria esse serviço? Ah, mas eu não tenho condição de gravar ou eu não consigo sair do meu papel de Magali e me enxergar como outra pessoa. Pede para alguém.
O grupo que vocês têm, que vocês vão fazer esse exercício dos 60 segundos, vocês podem compartilhar o resultado. Ó, legal, eu entendi, Magali, que você faz isso e que você trabalha com tal coisa, que seu produto tem esse diferencial. Mas, olha, você está falando muito, de uma maneira muito devagar. Eu acho que você podia aumentar um pouquinho o ritmo da sua fala. Vocês podem compartilhar entre vocês. Tá? Ó, isso é legal que ela falou, até eu quis te perguntar isso, porque como a gente faz muito essas rodadas de negócio, para a gente treinar entre a gente, uma aprender com a outra, eu percebi ao longo de algumas reuniões, as meninas, algumas, fazendo muito assim, então, porque eu faço não sei o quê, nananã, e aí não olha para a gente, mesmo que está na câmera. Porque está pensando. Olhando muito assim, e para mim passa, não sei se é verdade, mas um dar de ombro, assim, sabe? Então é isso. O é isso é a pior coisa que alguém pode fazer numa apresentação. Gente, essa questão do olhar, eu estou pensando, mas eu penso olhando para o outro. Eu estou olhando para a Babi. Eu não estou olhando fixamente para vocês, porque a Babi aparece para mim aqui embaixo. Então, eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para baixo para ver a reação da Babi. E vocês estão percebendo a minha diferença de olhar. Ó, agora eu estou olhando para a câmera. Agora eu estou olhando para a Babi. Tá? Mas o que eu faço? Eu estou pensando, eu estou olhando para ela e estou pensando. E estou respondendo. Olha, eu trabalho, fiz a pausa para esquematizar o que eu vou dizer, emendo e vou embora. Essa é uma coisa. Segundo aspecto do que você traz, que é muito importante. Se eu não penso como que eu vou terminar a minha fala, só tem uma maneira. Gente, é isso, obrigada. Aí eu falo, né? Mostro todo o meu potencial, valorizo o meu produto, valorizo o meu serviço, falo com convicção, com firmeza, com segurança e termino assim. É isso, gente, obrigada. Isso desvalorizou tudo, né? Acabou, diminuiu. Então, eu preciso pensar, como é que eu vou terminar? Bom, gente, eu espero que vocês, né, lembrem de mim quando vocês precisarem de tal coisa. Eu estou à disposição, vou deixar meu e-mail. Espero ver vocês logo. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Aí sim. E não é isso, né? E não é isso, pelo amor de Deus. Porque o é isso diminui muito. E eu só falo é isso quando eu não penso de que maneira eu vou encerrar. Pensar de que maneira encerrar. Começar e encerrar são as duas partes mais frágeis da apresentação. Como é que eu vou iniciar e como é que eu vou chegar e como é que eu vou sair. Ok. Show. As minhas perguntas eram essas, anotei aqui. Muito obrigada. Imagina. Era isso. E é isso. E é isso. É uma situação assim, como a gente se depara muito com aquelas pessoas que estão reclamando da vida. E aí reclama que o Brasil está em crise, que a situação está difícil, que eu não sei mais o que fazer. Sabemos que não temos que ser essa pessoa. Estamos fazendo negócios, isso a gente está cansado de saber que a nossa energia aí fica ruim e não tem conversa. Mas como cortar uma pessoa que reclama tanto da vida, assim, com essa sutileza? Como é que dá esse, sem ser grosso, sem olhar para o lado, sabe? A gente já está de saco cheio. Cansei de ouvir, fui legal, né? Mas como é que a gente consegue, assim, cortar esse assunto mesmo? Eu não sei se existe uma regra, mas eu vou te falar o que eu faço. Quer ver? A gente pode até simular. Faz de conta que você é essa pessoa que reclama. Vamos lá. Porque as coisas estão muito difíceis. Porque no Brasil estamos em crise. Ninguém está vendendo mesmo, está difícil. Mas, Fabiana, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está fazendo para mudar essa situação? O que você tem feito para mudar essa situação? Perfeito. Só bola para você. Não adianta você reclamar. Você pode reclamar, você tem todo o direito de reclamar. Só que isso não vai resolver, né? Chorar não vai resolver, reclamar não vai resolver. Ou você vira o jogo,
ou não adianta. Então, você passa a responsabilidade. Lembra que na apresentação eu falei assumir a responsabilidade das suas conexões? É exatamente isso. Mas a responsabilidade é sua. O que você tem feito pelo seu negócio? O que você tem feito pelo seu produto? O que você tem feito pelo seu serviço? O que você tem feito por você? Perfeito. Terceirizar o problema é fácil, né? Ah, porque o governo, porque o mercado, porque não sei o quê. Não adianta. E como você me cortou tão bem nisso, assim, eu vou pedir um outro corte. Pode ir lá. Vamos pensar naquele cliente que está choramingando muito o preço. Tá caro, tá caro, tá caro, e chega um momento que a gente não tem mais o que responder. Na verdade, não é que não tem, não sabe mais, sem ser grosseiro. Eu também gero uma reflexão. Você quer ver? O cliente trabalha com... Me dá um exemplo aí do que ele trabalha. Um cliente que trabalha com... Vou usar a Pepita, que está aqui. É consultora de imagem e está fechando um pacote e a cliente está lá. Ai, mas é que é tão caro. Ai, acho que não... mas essa cliente faz o quê? Essa cliente da Pepita. É uma executiva de uma empresa, por exemplo. Uma executiva. Então, ótimo. É porque tá caro, não sei o quê. Deixa eu te fazer uma pergunta, fulana. Na sua empresa, você estabelece o valor pelo seu serviço, correto? Se você reduz esse valor, você está reduzindo a qualidade do que você oferece para o seu cliente? De alguma forma, você está impactando o seu cliente? Porque você está deixando, né, de fazer algumas coisas e isso vai comprometer a qualidade do seu serviço? Comigo funciona da mesma forma. Você pode Mas até... essa resposta não vai, tipo, vou perder o cliente. Tudo vai depender da maneira como você fala. Não é a fala, é a maneira como você fala. Por quê? Porque você vai, inclusive, gerar uma reflexão. Por que o cliente estabelece o valor? Ela é uma empresária, ela cobra na empresa dela. E por que ela acha que o meu trabalho está caro? Tá, e se for uma dona de casa? Porque eu tenho muitos clientes que são donas de casa e que estão sempre chorando desconto. Como é que eu vou abordar esse ponto? Não sei. Você pode, aí nós falamos na comunicação de usar uma analogia. Você vai falar assim, dona Maria, estou dando um exemplo, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Se a senhora tem vontade de fazer uma carne assada com batata no almoço e a senhora não tem condição de comprar uma carne de primeira, por exemplo, você mostrar para ela que ela pode fazer o mesmo prato com uma qualidade inferior de produto, mas que ela está tendo algum tipo de... Uma perda. Uma perda. Alguma coisa ela está perdendo. Ou ela está perdendo no sabor, ou ela está perdendo na qualidade, ou a carne que vai estar mais dura, ou ela vai gastar mais o gás para poder cozinhar aquela carne que é mais dura, na pressão, enfim. Mostrar para ela que isso vale para tudo. Que se você também chegar num nível de desconto, você está comprometendo o que você oferece. Você está gastando mais gás, você está usando carne de segunda, enfim. Você percebeu? Tudo é a maneira como você... Então, talvez, dependendo do cliente, eu preciso fazer essas analogias. Porque o cliente não tem analogia, ele não entende. Não é nem maldade, é que ele não entende. Então, você vai tentar levar, aproximar ele do mundo dele. Do mundo dele, tá. Do mundo dele. Ó, tudo bem, a senhora não toma remédio de pressão? Toma. Que remédio que a senhora toma? Eu tomo X. A senhora podia comprar o genérico. Por que a senhora não compra o genérico? Porque não é a mesma coisa. Tá vendo? Ok. É aproximar você no mundo da pessoa, né? Você mostrar para ela ali naquela realidade o que acontece se você passar da linha. Ela vai entender. Muito bom.
Meninas, querem fazer alguma pergunta? Querem aproveitar aí esse momento, nesses nossos minutinhos finais aí? Vocês vão me chamar de novo, né? Muitas vezes. Eu quero fazer com vocês aquele exercício da bomba, hein? Combinado. 60 segundos. Eu vou ver se eu aprendi, Fabi, posso? Claro que pode. Teu nome como é? Renata, né? Tô brincando. Como é que é o nome mesmo? Já comecei bem. Já comecei bem. Oh, Você meu é a famosa quem mesmo? Você é a... Você é Renata, né? Se não me engano, você é Renata. Ô, Renata, eu queria primeiro te parabenizar, né? Foi ótimo. Obrigada. O que eu estava pensando, né? Depois da pergunta da Fabi, né? De como contornar, e da Magali, o problema, sabe, que eu acho assim, comigo, né? A gente pensar rápido nessa estratégia, né? De responder, de ter a resposta, de reverter a resposta para a pessoa, né? E de colocar, tipo, no caso que nem você falou, colocar ela como um exemplo, né, que vai comprometer, assim, esse pensamento rápido. Essa sacada, né? Rapidinha, Mas aí eu posso pensar um pouco. Pode. Daquela Pode. pausinha do pensar. E se você quiser pensar, você pode fazer uma pergunta para ela. Você faz alguma pergunta que ela vai falar um pouquinho mais. Enquanto ela está respondendo, você já está, ó. Ô, Pepita, e não adianta, meu bem, uma coisa que eu vi lá no final de semana que a gente estava num evento, o pessoal falou uma frase que é muito verdade. Ninguém fica bom fazendo algo de vez em quando. Uhum. Ou seja, é prática. É prática, é a gente tendo esses momentos que esse repertório ele vai aumentando e a gente vai ficando mais rápido aí, né, nessas respostas. Então, eu acho que é se colocando à prova mesmo, né, Renata? Mas é isso mesmo. E quanto mais eu faço, mais segurança eu vou adquirindo para fazer, para desafiar aquele fazer, né, fazer diferente, e vou criando também outras formas de atingir aquela pessoa. Uhum. Só tem esse jeito. E acho que vale fazer uma lição de casa, assim, a gente pensar mesmo em quais são essas perguntas ou essas situações que a gente vive que incomoda, que, putz, aquele dia eu não respondi assim. E praticar mesmo, né? Pensar e pensar na resposta. Andam falando isso, já pensa como vai reverter. Quer ver uma outra coisa que é importante? Quando você vai argumentar sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, sobre o seu produto, você normalmente tem argumentos para convencer a pessoa de que aquilo é importante, de que aquilo é bom. Faz um exercício contrário. O que a pessoa pode criar de objeção? Uhum. O que a pessoa pode... né? Se preparar. Contra-argumentar, exatamente. O que pode partir? Poxa, eu vou usar tal argumento. O que a pessoa pode contra-argumentar? Por quê? Porque aí você começa a estabelecer o quê? Uma hierarquia até nos seus argumentos. Opa, eu vou lançar primeiro um argumento que é bom, mas não é o meu argumento forte, aquele poderoso. Aí a pessoa vai contra-argumentar. Aí eu lanço um argumento que é um pouco mais forte. Até que eu guardo aquele irrefutável, aquele maravilhoso, o melhor dos argumentos na minha manga. Quando a pessoa cansou de contra-argumentar, eu lanço aquele forte. Acabou, ganhei. É bem isso. Renata, posso falar? Claro, querida. Boa noite, eu sou a Sandra, trabalho como extensionista de cílios. Muito prazer, viu? Eu fiquei aliviada com isso que você falou, porque aconteceu uma situação comigo no salão e eu demorei tipo uns três atendimentos para eu conseguir dar a resposta para uma cliente, né? Referente a ela achar o meu valor, falar que estava caro. E aí, quando ela comentou que ela estava achando um absurdo que a empregada dela cobrava mais barato para uma outra pessoa que não queria pagar aquilo e que ela achava um absurdo da moça baixar o preço, aí eu falei para ela, né? Eu falei, nossa, menina, isso acontece comigo também, você acredita? As pessoas falam do meu preço, eu trabalho com produtos de alta qualidade, me preocupo com os clientes, a minha cola não arde, e o pessoal ainda fala que está caro.
E aí ela pegou e ficou quieta, e eu falei, ou ela volta ou ela não volta mais. E ela continua vindo e nunca mais reclamou do... Tá vendo? E você poderia até, Sandra, ter falado outras coisas para ela. Olha, tudo tem, né? É bem a relação causa e efeito. Você vai encontrar mais barato. Só que aqui você vem de 15 em 15 dias fazer manutenção. Esse mais barato, depois de 3 dias, você já precisa procurar para fazer manutenção, porque caiu, porque não sei o quê. É assim que funciona, não existe mágica. Agora, a pessoa que precisa avaliar o que ela quer. Ela quer ficar 15 dias para fazer manutenção ou ela quer correr desesperada porque ela tem um evento amanhã e ela precisa fazer manutenção? Por isso que eu falo, né? Quando a gente tem um argumento e a gente consegue transmitir esse argumento de uma maneira firme, a pessoa nem contra-argumenta, porque fala assim, ela está tão segura, ela está tão convicta de que o trabalho dela é bom, que eu não vou nem desafiar. Verdade. Muito bom, querida. Obrigada. Excelente. Imagina, Babi. Obrigada a vocês pelo convite. Podem contar comigo sempre que precisarem. E se vocês quiserem marcar outros encontros, a gente vai fazendo a lição de casa da bomba. Depois a gente pode fazer uma outra diferente, que é a do mini currículo. A gente pode uma apresentar a outra. A gente pode fazer um monte de coisa para exercitar aí a comunicação. Ai, foi incrível, eu agradeço muito a sua contribuição. A gente está num momento na rede que estamos realmente fortalecendo essa questão do pitch, da apresentação, das rodadas de negócio. Então, aprender a falar da gente, do nosso negócio, é muito importante. Muito importante. Você contribuiu muito mais do que você imagina, eu tenho certeza. Assim. Muito obrigada. Vocês podem contar comigo sempre, estou à disposição. Ai, ótimo. Antes da gente encerrar, vamos para a nossa foto incrível. Abram as câmeras. Vamos. E vamos tirar muitas fotos para a gente publicar muito. A gente marca a Rê. Vamos lá. Hora da fotinho. Eu tiro aqui, vocês também fiquem à vontade para tirar, para a gente divulgar muito isso. 1, 2, 3. A minha foi. Vou colocar lá, como já fazemos de costume. Oba! Mulherada linda. E, de novo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço vocês, eu estou à disposição. Aqui, ó, por isso que eu vou encerrar, porque isso aqui não ia ter fim. Gratidão. Muito obrigada, gente. Beijo para vocês e obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo, meninas. Boa noite. Então, gente, boa noite. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau.